Muito bom, rapaziada, sejam bem-vindos. Esse é o canal Lenda em Movimento. Meu nome é Matheus, criador deste canal, e nós vamos aqui para um vídeo muito aguardado por alguns inscritos. Uma ideia de vídeo que nós tivemos, tivemos essa ideia há algum tempo, tentando desenvolver o Lenda RI. Só como o trimestre está muito para o final, não faz muito sentido olhar o que o RI, o que na verdade os executivos falaram sobre o resultado da empresa, né? Então, no próximo trimestre, a gente vai se organizar para isso acontecer. E agora, nós vamos para um projeto, e eu preciso que vocês tenham paciência comigo, porque eu tô com uma tela só. E nós vamos com um projeto começando pelo varejo farmacêutico. Nós temos uma empresa do varejo farmacêutico, agora vocês não estão me vendo, tá? Vocês vão ver a tela aí na sua íntegra. Nós temos aqui algumas empresas abertas na Bolsa de Valores, com empresas que você pode se tornar sócio. E a nossa intenção aqui é eleger quais são as melhores, ou qual é a melhor empresa do setor de varejo farmacêutico. Então, qual que é a ideia? Nossa ideia aqui é, além de avaliar aqui dentro do Fundamentei, onde o Fundamentei nos ajuda a olhar para cada empresa e ter os mesmos parâmetros, as mesmas coisas para avaliar, eu decidi pegar as apresentações institucionais, tá? Então, estão aqui as apresentações institucionais. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Isso. Então aqui estão as apresentações institucionais de cada empresa, exceto da Panvel, que foi um dia voltado para o investidor, que já é da Panvel. Todas as outras são apresentações institucionais. E uma ressalva aqui, eu não achei da Demil, tá? Então essa Demil aqui eu não achei a apresentação institucional. Então a gente vai ter que avaliar ela sem o viés aqui da apresentação institucional. Mas vai dar para fazer a análise aqui via Fundamentei. Então vamos começar aqui passando. Eu vou começar pelas que eu acho melhor, tá? Primeiro que a RD Saúde a gente já é sócio, tá? A gente inclusive já tem ações, já compramos ações de RD Saúde. Compramos 67 cotas, 67 ações. Então nós já somos sócios da RD. E é a empresa que eu mais gosto, naturalmente. E aqui eu vou apresentar na ordem das que eu mais gostei, tá? Vocês vão entender o porquê. Mas a apresentação é bem curtinha, então a RD é a maior dentre as que estão abertas na bolsa. Ela tem 3.600 farmácias ou lojas, né? Presentes em todos os 27 estados. Então aqui a gente já viu escrito, né? A Pague Menos tá com a apresentação lá. Assim, eles podem ter sido os primeiros a ocuparem o Brasil inteiro, né? Em todos os 27 estados. Mas não são os únicos. Ela é a rede número 1 em receita e número de lojas, né? Tem um número monstruoso de clientes, né? Que cresce à medida que o tempo vai passando. 52 milhões, 1 milhão de compras por dia, 75 mil funcionários, um NPS muito grande, né? 91. Tem uma participação digital de 30% e o tempo de entrega médio de 39 minutos. Então, esses são os indicadores que você já vê assim, a empresa é de fato incrível, né, no que ela faz. E aí aqui você consegue ver que a RD ela tem uma história de fusão. Então você precisa entender que eram duas empresas diferentes e elas se tornaram uma. Aqui em 2011, né, em meados de 2011 para 2012, elas se fundiram. Então antes existia a Droga Raia e existia a Drogazil, tá? Ambas fundadas, inclusive, em anos diferentes por pessoas diferentes. Mas houve um acordo, né, para que as duas se fundissem, e aí, desde então, o resultado, inclusive, cresceu, né? Então, primeiro veio a Drogazil na bolsa e depois veio a Raia, e aí elas se fundiram depois de um tempo. Então, você vê aqui que eu tenho um histórico consistente no crescimento de número de lojas e no número de receita, né? 47 bilhões de receita aqui em 2025. E eles vêm com essa tese, ela aparece em todas as apresentações, tá, de farmácias. Todas as apresentações apresentam isso, que é o mercado ele é muito fragmentado. O mercado brasileiro de farmácia ele é muito fragmentado. Não existe um líder número 1 absoluto.
Não é igual lá na Porto Seguro, onde você tem, por exemplo, a Porto Seguro liderando, com 30% de market share, e aí esse market share ele se mantém estável ao longo do tempo e as outras são as concorrentes, são menores, né? Aqui não tem isso. Então, você tem grandes oportunidades e o que tem acontecido, a RD Saúde tem conseguido aumentar o seu market share, que é a participação no varejo, a preço de fábrica, né? Sellout mais sell-in, e já está com participação de 17% aqui em 2025, com um ganho muito notório desde 2019, por exemplo, né? Então, era aqui em 2019 13,5 e agora são 17, então ganhou aqui 3,5 pontos em apenas 6 anos, 5 anos, que é muita coisa. E você percebe a partir desse gráfico que eles estão tomando dos independentes. Então é justamente daquelas farmácias que não estão associadas a grandes redes. Então, por enquanto, não existe uma luta, tanto que a Abrafarma aqui, que é entre segunda e quinta, eles estão aqui com a participação, juntando todas, né, de 17%, e eles não estão perdendo. Então, existe espaço para crescimento entre todas as farmácias. Então, qual que é a primeira conclusão aqui? A primeira conclusão é que você pode ser sócio de qualquer uma dessas empresas aqui, você tem uma perspectiva de crescimento, não vou falar garantida, mas você tem uma perspectiva de crescimento de receita e de market share, porque os independentes estão perdendo aqui. E a venda média por farmácia, né? Então eles têm aqui um índice 100, a RD Saúde tem um índice máximo aqui, enquanto os independentes têm 8, né? Então você vê aqui o tamanho, a diferença de tamanho entre as empresas. Aqui é muito interessante tudo isso, porque o guidance para abertura de lojas é absurdo, quase 350 lojas no ano, né? Para 2026. E você vê que eles têm um share nacional de 19,6%, né? Aqui eu não sei por que o número, aqui o market share de varejo a preço de fábrica, né? Mas o share nacional é de 19%, né? E aí você consegue ver aqui o share por região, né? E a gente consegue entender uma coisa muito interessante. As empresas de farmácia, elas têm uma concentração muito grande em alguns estados. Então vocês vão ver que, por exemplo, a Panvel, ela é forte aqui no sul. Já a RD é forte aqui em São Paulo, principalmente. E a Pague Menos é forte no Nordeste. Então todo mundo tem a sua região onde é mais forte, né? Então por isso que existe oportunidade para crescimento em todas elas. Mas um share já desse tamanho, com muita quantidade de loja, Drogasil com mais quantidade de lojas do que Raia, né? Mas mesmo assim é quase que bem equilibrado, né? Então, aqui o interessante da ARD é que já não tem independência tanto mais de São Paulo. São Paulo, claro, tem uma relevância de share grande, 33%, já é a líder lá em São Paulo, no estado, mas não tem independência, ao contrário da Panvel, né? Então aqui você já vê algumas coisas. Aqui eu tô te falando algo que eu ainda não te mostrei, porque eu já fiz uma pré-análise, né? Mas vocês vão entender do que eu estou falando. Aqui eles falam um pouco desse lance do perfil, né? De como vai funcionar a abordagem por perfil. A gente não vai se aprofundar nisso daqui. Aqui os serviços farmacêuticos como uma grande ponte, né? Aqui o NPS dos serviços, né? Então, eles estão se especializando em serviços para os clientes. E tem aqui o GLP, onde todo mundo vai falar de GLP, porque GLP traz grande volume de receita, mas uma margem um pouco menor. Então, essa é uma fonte de atenção aqui para GLP, onde a grande parte desses medicamentos eram vendidos de forma ilegal, né? Então, depois que o governo colocou ordem nisso aqui, imagina-se que as vendas ilegais vão parar de acontecer, os preços vão ficar mais competitivos e é melhor você comprar no lugar legalizado, né? E aí vem aquela questão, né? Tem muita gente que é obeso, né? 97 milhões de pessoas, isso é muita gente, né? Para um país que tem 213 milhões, né? De pessoas, é muita gente. Então tem espaço aqui para o GLP ser um medicamento de relevância para o país, e aí isso vai resolver hipertensão, vai atacar diabetes, vai atacar colesterol. Então
você acha assim, então o GLP vai acabar com os medicamentos para hipertensão, diabetes e tal. Não é que vai acabar, mas o cara vai precisar comprar GLP, né? Então você troca uma receita por outra, mas mesmo assim tem muita gente que tem o pé atrás com esse tipo de tratamento, né? E aí tem aqui o queda de preço destrava novas ondas de crescimento. Então tem todo esse estudo aqui que a gente não vai entrar no detalhe, não é a nossa ideia. Ah, existe aqui uma questão de marca própria, né? E uma solução omnicanal de retail média com impulso, né? Então, tranquilo também. É até interessante isso aqui. Porque as marcas próprias aqui, ó, eles têm aqui, já tem ganhado um destaque na RD Saúde, né? Eu achava que não tinha uma marca própria, mas eles têm, né? Então não é um diferencial competitivo tão forte lá para a Panvel, apesar de não ser uma marca tão conhecida. Eu mesmo não sabia, mesmo sendo cliente da RD. Aí eles falam um pouquinho das vendas digitais, né? Isso aqui é aquilo que eu sempre falo nas apresentações, como que farmácia consegue vender digitalmente, muito forte, né? 30% de participação da receita vem do digital. Eles têm aí muitos centros de distribuição, tem uma malha de logística sólida e eficiente. Aí eles falam aqui da produtividade, utilização de IA, vibe coding, né? Tem aí um ROIC consistente, né? Um ROIC aqui numa média de 16, né? Uma média muito boa. Cultura centenária. Então você já vê aqui que a RD se destaca por gerar muito fluxo de caixa livre. Não é uma empresa tão endividada, que é um problema de empresas de varejo, né? Se a empresa tomar muita dívida, o que acontece, né? O resultado financeiro come o lucro líquido inteiro e aí você não consegue ter geração de valor, né? Você não consegue gerar fluxo de caixa livre, é muito ruim. Então, é o que acontece, por exemplo, lá no Clube Atlético Mineiro, né? Só para fugir um pouco do assunto, mas a grande questão é que aqui, lá no clube você não tem garantia de receita. Então a empresa quebrar é muito difícil. No caso aqui da RD, né? Mas no caso do clube lá, qual que é o problema? Você não tem garantia de receita. Então, se o seu clube não avança para fases mais longínquas, de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana ou do próprio Campeonato Brasileiro, você não tem fonte de receita. E aí você tem o resultado financeiro por causa da dívida alta comendo o seu resultado. Então é um pouco mais difícil, mas a essência do mercado de varejo é a mesma, tá? Para uma empresa passar a ter dificuldade e o principal proxy de resultados, vocês sabem que é o lucro líquido, porque o lucro líquido no longo prazo a cotação tende a seguir o lucro líquido. Se ele for crescente, a cotação varia para cima. Se ele for decrescente, a cotação varia para baixo. Então, você tende a ver aqui cotações um pouco deprimidas para o caso das farmácias. E no caso da RD Saúde aqui, você vê uma grande expectativa, porque eles têm um guidance bom, eles geram um fluxo de caixa livre bom, eles rodam a expansão deles pelo próprio fluxo de caixa livre. Então é bem suave, é bem tranquilo a questão deles. E aí você vê que eles realmente têm uma vantagem competitiva muito interessante para continuar ganhando market share lá dos independentes. E se ela precisar brigar com alguma, ela vai brigar para alcançar a liderança do mercado, tá? Então aqui são as principais vantagens, né? E aqui vem todas aquelas coisas de ISG que a gente não olha tanto, mas é importante também, muito importante, o lance de emissão de gás carbônico, o acordo com o acionista, né? Então o acionista também precisa ganhar e por aí vai. Então a gente chega no final aqui da RD Saúde, tá? Bom, vamos para a Panvel então. O que é a Panvel? Bom, até dando um salve aqui pro nosso inscrito Gabriel. Gabriel, o nosso vídeo sobre Panvel ainda vai sair, tá? Esse não é um vídeo que substitui a Panvel, ainda não é um. Então a gente vai fazer um vídeo separado sobre a Panvel. Eu, particularmente, gostei muito da tese e gostei muito da apresentação da Panvel, tá? Mas só que qual que é o problema aqui? É um Panvel Day, então é uma agenda voltada para investidor já. Então muita coisa a gente não vai saber. É interessante olhar para essas agendas ao vivo ou até mesmo a gravação para a gente ter mais contexto, né?
algo parecido com o que eu fiz lá com a Bimob, né? Bimob eu dei uma olhada na gravação e eu fiz o vídeo em cima, né? Para entender mais sobre a empresa. Mas a Panvel é uma empresa, a gente já sabe que é uma empresa de farmácia, varejo farmacêutico, mas eles atuam muito lá no sul, tá? Então, eles fazem aqui um panorama de como era a Panvel em 2020 e quais eram os compromissos, né? Então, eles conseguiram, basicamente, fazer todas essas coisas aqui, aumentar ou crescer, né? No caso, eles dobraram o faturamento. Então, foi muito interessante. Olha, dobraram a receita. Então, a receita era de 2,7, agora está 5,9. A venda média por loja cresceu. As lojas físicas aumentaram, agora são 659. Então, você vê que, em termos de tamanho, a Panvel é muito menor do que a RD Saúde. E existe, por isso, é aquela coisa, né? O mercado ele é muito fragmentado mesmo. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos as drogarias Araújo. Posso até, para quem não é, mas as drogarias Araújo têm muita relevância de lojas também. Só que, aqui ó, drogaria, tem a Pacheco também, né? Mas drogarias Araújo, aqui ó. Esses caras da Araújo também é uma empresa centenária, uma empresa muito interessante. Tem as meninas lá, elas cuidam muito bem disso. Aqui, ó. Então são farmácias que dominam aqui Belo Horizonte, né? Tem até um caso curioso aqui sobre a Araújo, porque a Araújo vende de tudo. Eles são uma grande empresa de varejo farmacêutico. Então, por exemplo, eu já fui na Araújo e fui na RD. E o que vende na Araújo a mais? Vende ração, eles vendem coisas que... comida, tem aqui os cup noodles, né? Aqui, ó. Tem coisa, às vezes vai ter aqui uma maionese, um ketchup, coisas assim que você normalmente não acharia em farmácia, né? Então, papel higiênico, né? Papel higiênico acho que é bem comum. Mas a ração que é tão incomum, né? Então, assim, essas grandes lojas regionais, elas são regionais. E aí fica o grande ponto será que elas têm capacidade para evoluir para fora não para fora do país, mas para fora de outros estados, assim como a RD opera? Então essa fica a dúvida, né? Então aqui são 659 lojas, mas no sul, né? Então o market share é de 13%, então aqui você já consegue fazer alguma comparação, né? Se você voltar lá no RD, você vê que eles têm um market share aqui no sul de 11,4%, enquanto a Panvel tem 13%. E aí de 2020 para cá, com certeza o market share no sul evoluiu mais do que esses 2,9%, né? Então, assim, não, 1,9%, né? É 1,6%, né? Então, aqui, ó, vai para 12, tem 7. É 1,7%. Então, assim, você vê que é uma empresa muito concentrada na região, né? Algo parecido com Araújo. Mas Araújo a gente não tem muitos dados porque a empresa não é aberta em bolsa de valores. Mas aqui, aí, assim, é uma empresa que de fato melhorou, né? De 20 para cá, né? Melhorou a margem EBITDA. Tem aqui a receita de marca própria, que eu achei um grande diferencial deles, que é essa marca própria da Panvel, né? Com sabonete, com protetor solar, com cremes corporais, por aí vai. Aqui a penetração digital deles também é muito boa, né? Então é uma empresa que tem aqui tem sim, aí eles seguem a mesma tese, né, de alavanca, o envelhecimento da população, de que o mercado de beleza no Brasil é muito grande, né? Mas existe aí essa grande concentração de lojas no sul, né? Então precisa entender se essas lojas que eles querem alcançar lá em 2030, e aí você vê, né? A 350 lojas, os caras da RD Saúde mantêm um guidance de 350 lojas por ano. Vamos colocar 400 arredondando. Vamos colocar 300 arredondando. 3 vezes 5 são 15, são 1.500 lojas. Então, só a quantidade de lojas que a Panvel vai ter é a quantidade de lojas que a RD Saúde vai abrir, né? Então, você vê aqui uma diferença, uma disparidade muito grande, né? Mas eles têm muita qualidade, é uma empresa que é bem interessante,
não é uma empresa ruim, digamos assim, uma empresa que passou por uma melhora, por um turnaround bem interessante. Eles têm um NPS muito forte também, né? Comparando com a RD lá. A RD tem 91, mas o NPS de 80 já está na zona de excelência, né? Então não tem muito o que reclamar aqui desses indicadores de experiência do cliente, né? E aí o grande tendão de Aquiles é isso daqui, né? Em 2025 as expansões aconteceram, mas aconteceram no sul e existe uma grande dependência do Rio Grande do Sul, né? Eles até falam, eles mesmos falam sobre isso. Que aqui, ó, a dependência do Rio Grande do Sul aqui, ó. 63% da receita ainda vem do Rio Grande do Sul, pela grande quantidade de lojas e por ser uma marca regional muito forte. Então, é complicado tudo isso, né? Isso aqui é muito complicado. Então, eu acho que isso aqui é o grande tendão de Aquiles, calcanhar de Aquiles da Panvel. Mas não é uma empresa ruim. De longe não é uma empresa ruim, não. Por isso que ela está aqui em segundo lugar. Então tem uma outra de precificação, tem aqui as questões do sortimento, estoques, né? O negócio do GLP, que a gente já falou muito sobre isso aqui, os ganhos, né? Aí eu ganho de 1,7 pips. É muito pouco, né? Se for olhar aqui para o quanto a RD Saúde ganhou de 2019, inclusive a gente vai usar a mesma métrica, tá? Aqui, ó, de 2019 para frente. 2019 para frente ganho de 1,7 pips, enquanto a RD Saúde de 2019 para frente, se for considerar aqui, ó, a RD Saúde estava com 13,5, ganhou 2,5, né? 2,5 praticamente. Então, assim, você vê que tem uma disparidade muito grande aqui entre as duas companhias. Aqui é um share nacional e a outra é um share mais regional, né? Aí a minha market share de medicamentos, de higiene e beleza, né? Medicamentos. Aí eles falam muito do GLP, falam aqui de serviços, né? Tem aqui a questão da marca própria da Panvel, né? A gente não vai passar em detalhes, né? Como eu falei, aqui tem uma coisa legal, né? Dos viralizados no TikTok. Então tem aqui essa questão. Existe muita briga, né? Entre produtos de beleza, não tem jeito. Mas só deles conseguirem viralizar lá no TikTok é bom. Liderança, né? Aí tem a Panvel Saúde, Panvel Solar, aí Panvel não sei o que, é muita coisa. Isso aqui é um diferencial da Panvel que eu gostei, que é a quantidade de receita, né? Aqui, ó, você tem uma base de clientes de 7 milhões, né? Assim, a diferença de tamanho e de concentração de região, ela é muito forte, né? Tem que ver lá na apresentação deles se existe alguma fala de expansão para outros estados e por aí vai. Mas certamente eles têm um ganho de experiência forte, eles escutam a voz do cliente. Isso aqui é um diferencial interessante. Certamente, se ela for para outros estados, ela vai conseguir fazer, mas ela precisa fazer com muita disciplina, né? Aí é aquilo que a RD Saúde entrega muito bem há vários anos, né? A disciplina, né? A disciplina no investimento, né? Aqui participação digital, né? Então já deu para entender aqui que a Panvel é uma empresa interessante, tá? Não vou passar por todos os slides aqui, a gente pode ir para frente. Vamos com PagMenos agora. Então, PagMenos, aqui sim uma apresentação institucional um pouco menor, muito menor do que a Panvel, né? Mas vamos lá. Então eles são a segunda maior rede, tem 1.688 lojas, receita bruta de 16 bilhões, 22 milhões de clientes, 28 mil colaboradores e tem aqui a concentração no Nordeste. Lembra que eu falei para vocês que todas as marcas, todas as redes de varejo farmacêutica possuem concentração em uma região ou em um estado? Então a PagMenos é forte lá no Nordeste e no Norte. Então eles têm aqui um histórico de turnaround, né? Então é uma empresa que passou por alguma dificuldade em 2016, por aí vai. Eles falam também do mercado, que é um mercado muito fragmentado, um mercado marcado por envelhecimento populacional forte, né? Por aí vai. O market share de varejo farma, ele é um dos mais fragmentados, né? Porque não existe nenhum líder claro, né? Mas o varejo, né?
o market share do varejo da PagMenos é de 6% apenas, então não é uma empresa que tem o tamanho da RD Saúde, mas já é relevante aqui, né? E aí eles falam do diferencial, do diferencial deles, né? Eles estão presentes em todos os estados brasileiros, né? Aqui eles até falam, né? Que é a única, né? Mas a RD também falou que também tem presença em todos os estados. Ela pode ser a primeira presente em todas as UFs, né? Desde 2009, mas tem 10 centros de distribuição e atua em 400 municípios com 1.600 lojas. Aqui eles falam um pouquinho do Norte e Nordeste, né? Apesar de ser um líder, né, de 20% de market share, não é o líder, tem diferenças aqui, né? Que vão pegar aqui, ó, a participação da RD lá no Norte, 14%. E aqui no Norte, 12%, né? Então, assim, se você for olhar, a RD expandiu para lá e tem conseguido espaço, mas é aquela coisa, espaço dos independentes. Então, eles têm aqui o espaço para crescer, né? Essas são as teses da região aqui. Aí o foco na classe média, beleza, que as marcas, uma coisa legal da PagMenos é que eles são muito consolidados aqui nas redes sociais, eles têm muitos seguidores, é o que mais tem engajamento nas redes sociais, né? Tem aqui um hub de saúde, né? Tem aqui uma roda, né? Canais digitais aqui, 22% de vendas, eles conseguem vender bastante pela internet também. Então, todas as farmácias parecem ter uma maturidade digital grande, né? Para lidar com as vendas digitais. Aqui o plano, né? O plano estratégico de segmentação de clientes, né? E por aí vai, o tamanho da oportunidade. Eles falam aí da população com doença crônica, né? No Brasil, os clientes de cuidado contínuo, né? Eles veem oportunidade nesses clientes que precisam voltar recorrentemente, né? Então, o cara vai lá e gera receita a cada 2, 3 meses, eles veem oportunidade nisso. E aí eles falam aqui do track record, né? Então, um crescimento composto de 15%. Já vamos fazer a comparação de todos esses indicadores. Então, de 2019 para cá, de fato, a empresa teve um bom crescimento de receita e um bom crescimento de EBITDA. Não é um crescimento ruim, né? É uma empresa que tem um same store sales muito bom, 18%, sempre duplo dígito, né? Então, é uma empresa que consegue ter relevância de crescimento. E aqui ela fala até das novas lojas, né? E por aí vai. Qual que é o grande problema que acarretou aqui a PagMenos a não ser uma empresa tão relevante no cenário de varejo farmacêutico? A dívida, né? Então, a dívida pesando é muito ruim. Vocês já vão ver isso lá na tabela mais claramente. Mas é uma das empresas mais endividadas, né? Acho que a RD está com 1,1 em relação ao EBITDA. Cadê? Aqui, ó, 1,2. A Panvel também. A Panvel vai ser difícil de achar nesse mundaréu de slide. E aqui tá 1,9. Então você vê que eles estão reduzindo a dívida à medida que o tempo vai passando, mas a dívida ainda pesa um pouquinho no resultado. Então essa é outra coisa. Comparando, né? O que você precisa, como investidor, buscar? Precisa buscar segurança e você precisa buscar confiança na empresa que você está sendo sócio. Se você confia na gestão da PagMenos, confiando que eles vão continuar reduzindo essa alavancagem financeira, beleza, você vai nessa tese, mas eu prefiro ir numa que tem histórico maior de confiança nesse indicador e que eles já perderam um pouco a mão, né? Talvez por um apetite de crescimento que não trouxe tantos resultados assim para a empresa. Aí aqui eles falam das teses de investimento, né? Mas beleza, a gente chega ao final. E a gente vai para a última, tá? Bom, qual que é a ideia da última? Deixa eu só conferir se tá gravando. Tá, beleza, tá gravando. Vamos aqui para a última. Essa aqui é a Profarma. Profarma e Demil, eles têm um site parecido, parece que eles são a mesma empresa, até, eu não sei até onde isso daqui se sustenta, mas a apresentação é muito ruim, tá? Mas eles atuam num setor um pouco diferente, eles têm a distribuição, não é uma empresa essencialmente de varejo farmacêutico, eles têm aqui uma distribuição de remédios, né? Então é aqui um negócio um pouquinho diferente. Eles que fizeram a aquisição da Forbil, lá da RD Saúde, né? Então, para a RD Saúde não funcionava a Forbil, porque é uma empresa
de produção, né, de medicamentos, por aí vai, então não fazia tanta parte assim, e isso vai entrar lá para a RD Saúde como com parcelas, né. Então aqui eles falam um pouquinho da Forpil, né, aqui eles falam um pouquinho do crescimento composto. De todas elas, é a que menos tem um crescimento composto desde 2022, olhando aqui, né. EBITDA 18%, lucro líquido 34%, mas margem essencialmente muito pequena. Esse é o problema e é por isso que a RD Saúde deve ganhar tanto o preço mais esticado, digamos assim, lá do mercado, porque a margem líquida deles eles conseguem manter, eles são muito disciplinados na margem deles, na margem líquida deles. Então essa é a grande diferença, e aí aqui também você vê uma dívida um pouco mais alta, né? De 2022 para cá, 2,2 a geração de caixa para uma empresa de varejo, dado que o CDI esteja num nível beleza, é tranquilo, mas se o nível de CDI está num nível mais elevado, como é o que está acontecendo nesse mercado, machuca as empresas e chama a atenção. Por exemplo, a RD Saúde parece ser resiliente a qualquer cenário macroeconômico. Se o juro é baixo, a gente está ganhando dinheiro. O juro é alto, a gente também está ganhando dinheiro. E não é o mesmo que acontece pelas outras empresas. Então a gente fica com essa dúvida com relação às outras companhias, tá? Então, uma coisa que eles acabam levando mais do que as outras empresas de varejo farmacêutico, no caso da Profarma, é que eles têm um dividend yield muito alto, né? 9%, 10%. Para os tarados de dividendo, chama a atenção, porque falam, pô, eu vou receber 10% de dividend yield aqui, é interessante, hein? Então, se a empresa custa R$5, eu vou ganhar 50 centavos de dividend yield por ano, por ação, é muito bom. Coisa que a RD Saúde consegue lá nos seus 2, 3%, porque o preço é mais esticado. E um payout grande, então eles têm, de uns anos para cá, a Profarma tem conseguido fazer com que a remuneração aos acionistas aconteçam, e porque está conseguindo gerar caixa, gerar previsibilidade de lucro, né? Então é uma empresa que está mudando um pouco a questão aqui com relação à geração de caixa e geração de lucro. Então aqui a questão é que eles têm um problema com liquidez lá, a gente vai ver isso lá no site do Fundamentei, né? Mas eles têm aqui, a galera compra a ação só para receber o dividendo, né? É triste isso, mas enfim. E aí eles falam um pouquinho aqui, entram no detalhe do negócio de como funciona, né? Então, aqui, o crescimento composto é apenas 9%, né? Se for comparar, e aqui 15%, foi onde teve um turnaround em 2020, né? Mas, enfim, é um mercado diferente, tá? Aqui é distribuição, né? Que não é o varejo somente, né? Mas também margens baixas, né? Então tem que lidar com isso daqui. Margem 1%, para dar prejuízo e sua cotação ir lá para baixo é um estalo, tá? Por isso que tem essa ressalva, por isso que muita gente talvez não goste, torce o nariz para a RD Saúde, mas a RD Saúde tem disciplina ao longo dos anos, é coisa que as outras não têm. E aí o ciclo de caixa, né? Aqui um ROIC e um ROI aceitáveis, né? ROIs muito bom, quanto patrimônio, né? Aqui a margem bruta, né? É isso. Aqui tem um pouquinho da Demil, tá? Mas a Demil, mesma coisa praticamente. Parece que eles fizeram um spin-off dentro da Profarma, abriram capital da Demil, e por isso que eu não devo ter achado lá no site da Demil. Mas aqui tá a evolução de lojas, né? Então aqui, ó, você vê que é o tamanho da Panvel, né? Então entre ser Demil e Panvel, vai de Panvel. Mas precisa se olhar, né, outros critérios, né? Aqui lojas abertas, né? Beleza. Aqui, ó, o guidance dele é de 40 novas lojas. É muito pouco, né? 10 reformas, ampliações, né? Até um detalhe que eu esqueci de falar aqui. Aí, beleza, acaba. E essa aqui, a apresentação é muito fraca, tá? A apresentação de todas as apresentações é a pior. Qual que é o detalhe da Pague Menos, tá? A Pague Menos tem bons números. Não são números ruins. Especialmente depois aqui que desalavancou essa dívida em 23, né? Então, a empresa tem conseguido fazer um bom trabalho de desalavancar a sua dívida e de conseguir gerar, destravar mais valor lá na margem líquida. Mas eu já entrei nas lojas da Pague Menos e essas lojas... Vou pegar aqui um print de uma loja aqui. Não tem, né?
Aqui, ó, essas lojas aqui, ó, elas são mais povão. Não são lojas, assim, eu tenho problema com povão? Não tenho, mas eu não gosto de barulho na minha cabeça. Então, geralmente, é uma empresa que tem uma caixa de som aqui, né? Que vai falar, olha aqui, a oferta não sei o quê, aí. Enfim, então, são lojas, acho que até mesmo por ser forte lá no Nordeste, né? Talvez eles tentem replicar isso para as outras regiões, já que ela está presente em todos os 27 estados do Brasil. É, então é uma empresa que, assim, ela se posiciona diferente em relação às outras. Imagino que só pela presença no Panvel não vai ter isso, né? Só pelo jeito aqui que eles se vestem. Eu nunca fui numa Panvel, nunca fui lá. Apesar de já ter estado no sul, né? Tive lá em Gramado, não me lembro de ver nada de Panvel lá. Então não sei se é assim, eles podem ser fortes no Rio Grande do Sul, né? Mas tive lá em Gramado, tive lá em, em Porto Alegre e eu não vi nenhuma Panvel assim. Não é igual aqui em Belo Horizonte que o cara, ele desce, se ele nunca tiver vindo aqui, ele fala assim, tem Araújo em toda esquina, né, mano? Os caras aqui são fortes. Então, não vi, não tive essa impressão de lá. Não sei se eu não reparei, mas enfim. Não aparenta ser uma loja povão assim. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a tela do Fundamentei, onde nós vamos fazer aqui uma análise uma a uma de quais são os indicadores melhores, tá? Então, RD Saúde, todas são listadas no novo mercado, tá? Então, isso já começa bem aqui. A RD Saúde é, obviamente, a maior, né? Então, todas estão listadas no novo mercado. Então, se você vai achar empresas que têm ordinária para comprar, então, esse já é todo mundo ganha nisso daqui. E aí a gente vai passar para o Free Float, né? Então, o Free Float da RD Saúde está em 60% praticamente, enquanto o Pague Menos está com os seus 30%, enquanto a Panvel está com 47%, enquanto a Profarma está aqui com os seus 23% e a Demil está com os seus 20%. Então, a RD Saúde já sai ganhando aqui com o Free Float. Todas têm tag along, né? De 100% na ON, isso é bom. Então, beleza. Mas o Free Float é essencialmente o maior aqui para a RD Saúde. Todo mundo aqui já consegue enxergar a posição aqui de superioridade nesse indicador, que é interessante, né? Eles abrem mão do controle e abrem aí para o mercado ter participação. Então, isso aqui é um ponto positivo, já ganho para a RD Saúde. Quando nós passamos aqui para os negócios, né? Então, existe aqui um novo indicador que no Fundamentei, interessante, né? Ele é um indicador de quão fácil é para o investidor pessoa física entrar e sair de uma posição, sem sofrer impacto significativo de preço, né? Então, a RD Saúde com um índice muito bom, 8,9%. A Pague Menos já não tem um indicador tão bom assim, mas é o segundo melhor, 7,5%. Grupo Panvel, aqui com o seu 6,6%. E aí você vem aqui com o Profarma, que tem problema com liquidez, né? Nem sempre é uma empresa tão negociada assim. Isso atrapalha você sair ou entrar com relação à dificuldade com o preço, né? 4,9 aqui para o Profarma e 4 para a Demil, né? Então são empresas que têm aqui uma liquidez baixa, né? Considerada baixa, segundo o indicador. Mas você vê aqui até pro negócio, né? Volume de negócio aqui é muito pouco mesmo, né? Apesar de ter volume financeiro. Nem volume financeiro a gente consegue falar que tem, né? Mas são poucos negócios, né? Então, não são pouquíssimos, mas são poucos. Então, por isso que tem esse problema aqui com o preço, né? Da ação. Então, aqui já seria um sugestivo de que a gente tiraria Demil e Profarma, ficaria somente com Panvel, Pague Menos ou RD Saúde, né? Bom, aqui não tem nem o que falar, né? A RD Saúde tem muito histórico de bolsa, então isso aqui é interessante. Trouxe um retorno anual de 31% ao ano no composto. Então, a empresa que de longe trouxe o maior retorno para o acionista no longo prazo, né? Aqui a Pague Menos também tem bastante histórico, mas existe mais aqui uma destruição de valor, na verdade, em 6 anos, né? 11% negativo. O Grupo Panvel também não tem muito histórico, né? Eu imagino. Tem um IPO aqui
Não, na verdade eles têm muito histórico sim, ó, 15%. Então você vê, ó, que é uma empresa que tem muito histórico, mas não consegue descentralizar lá digamos assim, do, da concentração da região, né? Então a gente já começa a ver aqui que, assim, a RD Saúde começa a despontar de novo, né? Então já ganhou lá no Free Float, já ganhou na liquidez e já ganhou no retorno para trás, né? Claro que retorno para trás não garante retorno para frente, tá? Importante falar isso aqui. E aí vamos olhar aqui também para a Profarma, né? Profarma que também tem muito histórico, se não me engano. Profarma aqui, não, é 20 anos, menos 4%. Então você vê que eles têm aqui um histórico de dificuldade, né? Tem esse turnaround de fato aqui, né? De 23 para cá, ó. É 3 e agora chegou a bater 9, né? Agora tá 6. Já dobrou o valor aqui. Mas, enfim, é uma empresa que tem um histórico longo aqui. E esse histórico longo, ele é muito importante para o investidor. Já dizia o Warren Buffett, já diria o Peter Lynch, histórico de resultados é muito importante porque você consegue ver como a gestão se comporta há vários anos, né? Então, um histórico recente aqui, de 24 para frente, né? Que é o que parece aqui, onde a empresa teve um turnaround, né? Então, de 24 para frente aqui você ter, aí sim você ter aqui ó, vamos pegar aqui um ano, talvez. Vamos pegar 5 anos. Aí já tem 50, já tem 9%. Então, a gestão parece ter mudado de fato, né? Mas mesmo assim, não é algo que você pode tomar de conclusão de que a empresa é boa ou não, né? Com esse histórico baixo. E aqui a Demil, né? A Demil tem um IPO recente, pelo que parece também. Então, em 6 anos, mesmo aqui lá da Panvel, né? Panvel tem 15% em 29 anos, né? Então, quem tem 6 anos aqui pague menos. Apesar de parecer ser uma empresa gigante e empresa antiga, né? Mas é uma empresa que tem aqui menos 11% e a Demil tem menos 13%. Então, são empresas que apresentaram problemas aí, a gente conseguiu ver ali na apresentação. Olhando em relação à cotação por lucro, né? Olha, voltando aqui para a RD Saúde, então você vê que o preço ele é mais esticado às vezes do que o lucro. Então, tem-se uma expectativa muito forte sobre o lucro futuro, sobre o futuro da empresa da RD Saúde, então é normal. Agora a cotação está um pouco mais deprimida, né? Por isso que a gente até entrou na RD Saúde, vendo um pouco dessa oportunidade aqui, olhando para a cotação por lucro, né? Mas olhando aqui para Pague Menos, você consegue ver que o lucro, se ele varia para baixo, ó, a cotação vem junto. Ó. Então é difícil isso, né? Na verdade a cotação não veio junto não, mas a cotação estava mais alta aqui, ó. Aí o lucro veio para baixo, já veio para baixo, o lucro sobe, e aí agora tá até deprimido um pouco no preço, né? Digamos assim, era para estar mais de R$6. Então, mas aqui o histórico é menor também, né? Tô curioso para ver Panvel. Panvel na cotação por lucro, olha aí como é que é, né? Então você tem aqui um lucro não tão consistente assim, né? Um lucro que não saia muito do lugar entre 2000 e 2010, né? Mas aí você passa a ter aqui um crescimento um pouco mais acelerado do lucro daí para frente. E aí o preço até uma expectativa muito alta, né? Mas aí eles voltaram com o preço lá no chão, né? Chegou a bater aqui os seus R$19 de pico e agora tá 10, né? E o lucro tá um pouco maior. Então é uma empresa que tem conseguido fazer com que os seus lucros cresçam e a cotação ainda não apareceu, né? Mas olhando para o histórico, né? É a segunda melhor empresa aqui, com certeza olhando para o histórico de varejo farmacêutico. Aqui na Profarma, nós temos aqui na cotação por lucro uma depressão no preço também. Um lucro que não sai muito do lugar em 2015. Na verdade, prejuízos aqui, né? Então, consegue ver aqui porque que o preço varia tanto para baixo, né? E não tem muita expectativa no preço, a galera mantém aí o preço mais ou menos do jeito que tá. E aqui na cotação por lucro, né? Aqui não tem muita expectativa também, né? Apesar do lucro estar um pouco crescente, mas agora tá andando de lado aqui, pelo menos ao que parece, desde 2024 aqui. Então, assim, é claro a superioridade de RD Saúde aqui em todos os aspectos,
tanto no crescimento de lucro quanto no retorno, né? E a gente passa, obviamente, aqui para a nossa tabela de respeito do Fundamentei. Ela é o que nos possibilita a análise bem mais fácil, né? É impressionante como torna a análise muito mais fácil. Então, vamos olhar aqui a partir de 2019. Vamos padronizar aqui esse crescimento até 2025, tirando aqui 2026. Não tem como menos? 5 balanços. Aí pode ser 5 balanços para a gente padronizar, tá? Então, de 21 para cá, olha só como que a receita cresceu, né? Quase dobrou, 16% no composto. O EBITDA acompanhou, o lucro bruto acompanhou, o resultado financeiro cresceu um pouco, tá certo, né? Então, se você for olhar aqui, ó, mas a dívida líquida sobre o EBITDA, a geração de caixa operacional da empresa acompanhou bastante, né? Tanto que ela tem um caixa maior, né? Que variou para cima 10%. Então, mesmo que a dívida cresceu em termos nominais, e isso faz com que o resultado financeiro cresça, a margem financeira fique estável nos 3%, né? Então, você tem aqui um lucro crescendo um pouquinho menos do que a receita. Então, a receita cresceu 16, o lucro cresceu 14 no composto. Mas já é um duplo dígito, mantém margem, né? Já deixa aqui o histórico muito impressionante, né? Bom, não tenho que falar de fluxo de caixa operacional, gera mais, 12%. Fluxo de caixa livre também cresce aqui nos seus 10%. Paga ali o seu provento, nada demais. Payout aqui não tão alto. E aí o dividend yield fica baixo, porque é uma empresa que tem o preço mais esticado, porque a galera acredita muito no preço. Acredita muito na empresa e no futuro da empresa. Então aqui você já vê como a empresa tem superioridade. E isso, assim, como a gente respeita muito o histórico, vamos olhar aqui para todos os balanços desde 96, você vê que é uma empresa que dificilmente teve aqui um prejuízo, né? Então já começa por aí. Empresa que sempre foi muito controlada, foi muito consistente no seu crescimento de lojas, crescimento de receita. Então, ela pode ficar aqui no 0 a 0, mas não gerou prejuízo, digamos assim, né? Então, é uma empresa que tem um robustez de resultado muito forte, né? Vamos olhar para Pague Menos. Pague Menos, obviamente, vai ter um resultado um pouco menor, né? Vamos olhar aqui para os 5 balanços, igual nós fizemos lá para a RD, desde 2021, se não me engano, né? Foi isso que a gente fez. Deixa eu olhar aqui. 5 balanços, isso desde 2021. Então, crescimento composto aqui, ele é de 19%, então é um crescimento maior, de fato, mas no EBITDA, que cresceu 21%, mas é um EBITDA que às vezes, né, ele vai variar um pouco, né? Então a margem EBITDA aqui deve ter tido um não recorrente, com certeza, né? Mas o resultado financeiro que também cresceu, normal, então é uma empresa que tem feito aqui as suas peripécias para crescer, né? Mas você já vê aqui, ó, que o lucro líquido não consegue ser estável. Então já é um problema aqui, né? Então é um lucro líquido que não sai muito do lugar, 12%, enquanto a RD entrega 13, né? Entrega 10, né? Mas mantém margem. Então isso aqui é o diferencial, né? Então dívida líquida por EBITDA mais alta, essencialmente mais alta. Tem crescimento de dívida, mas o caixa aqui não cresce tanto, né? Aqui você vê que um ROI um pouco menor, então é uma empresa que tem um ROI mais sensível, gera até um fluxo de caixa operacional, mas é um crescimento de 10% apenas, né? Como na RD Saúde, né? E às vezes o fluxo de caixa livre fica comprometido. É uma empresa que até paga mais dividendo, no dividend yield aqui fica aqui nos seus 8, 7%, que deixa a galera maluca, né, por dividendo, mas é uma empresa que tem um preço esticado também, né? Então é uma empresa que tem uma expectativa menor, tem uma volatilidade maior aqui da entrega dos seus resultados, né? Então, esse é o gráfico de Pague Menos. Tá, vamos olhar aqui para o histórico. Vamos olhar aqui, 30 balanços. Então, já teve aqui um prejuízo, né? Esse prejuízo aconteceu basicamente porque o resultado financeiro foi muito alto e a depreciação também foi muito alta, né? Então, comeu aqui o lucro bruto, né? Praticamente. Comeu aqui, mesmo que teve aqui imposto, uma incidência de imposto fiscal
positiva, né? Não foi o suficiente para segurar aqui o lucro líquido em 2019, e é isso que torna a empresa um pouco mais complicada, né? Porque você não tem uma previsibilidade. Lá na RD Saúde, não é que a gente tem previsibilidade, mas a gente consegue olhar pelo histórico que ela vai conseguir entregar 3, 4% de margem. A gente aceita que o negócio é de margem líquida baixa, então não tem como lutar, fugir disso, mas aqui, lá você pelo menos tem pelo histórico uma previsibilidade e uma confiança na gestão, coisa que a gente não vai ter aqui na PagMenos. Então, vai sim gerar um fluxo de caixa operacional até, mas esse fluxo de caixa operacional não está crescente, né? Não tá legal. O fluxo de caixa livre também, às vezes, fica mais negativo do que positivo. Então, em essência, é uma empresa que ainda não consegue expandir com suas próprias pernas, né? Acho que é mais ou menos esse a conclusão aqui da PagMenos. Então, assim, olhando para um histórico recente, dá para ser sócio da PagMenos, mas isso aqui, ó, isso aqui que quebra, ó. Isso aqui que é complicado. Às vezes vem 3, vem muito bom, às vezes vem 0. E aí, como é que fica a expectativa do mercado, né? Você sabe muito bem, né? VEG entrega um resultado que não foi tão bom assim, digamos assim, e a galera já bate na cotação, imagina aqui na PagMenos. Então, é complicado ser sócio de empresas assim. Não, é uma empresa ruim? Não. É uma empresa que tem crescimento de receita, crescimento de EBITDA, mas sofre um pouquinho aqui ainda com o resultado financeiro negativo, né? E acaba, às vezes, tendo aqui uma entrega não tão interessante aqui de lucro líquido, que é praticamente a métrica que a gente mais vai ver, né? E aí acaba gerando um fluxo de caixa livre, às vezes negativo, né? Vamos olhar aqui para a Panvel. Estou curioso para olhar para a Panvel, né? Então a Panvel aqui, vamos olhar para os últimos 5 balanços. A gente está chegando no fim do nosso vídeo, 2021, 2025. Então, Panvel dobrou, né? 14% de retorno. Então, todas têm tido um crescimento robusto de crescimento de EBITDA e crescimento de receita líquida. Aqui o EBITDA da Panvel explodiu, né? 17% no composto. Então, muito bom o resultado. É um resultado financeiro ainda que cresceu também, mas no lucro bruto também teve um crescimento de 26%, muito forte. Então, a depreciação e amortização aqui não está machucando tanto a empresa. E aí você vê um lucro líquido que está mais estável, né? Que você vê que eles entregam 2% sempre. Cresceu até mais aqui no composto do que a RD Saúde, que tinha crescido 10%. Mas é uma empresa que tem aqui uma concentração de dívida um pouco maior, mas tem sido uma empresa reloginho, né? Uma empresa que deve estar ali, que tem conseguido controlar, por exemplo, os seus gastos administrativos. É algo que a RD Saúde faz bem, né? E faz muito bem. Então, apesar de ser uma margem pequena, como na RD Saúde, é uma empresa que parece ter aqui um comprometimento, né? Então gera fluxo de caixa livre crescente, né? Olha o fluxo de caixa operacional crescente. Não é nada aleatório como na PagMenos, né? Então, às vezes, aqui, ó, se eu for olhar bem, o fluxo de caixa operacional ele é o mesmo do que de alguns anos atrás, que foi 2018, se não me engano, esse ano aí. 2018 e 2019. Então, assim, é uma empresa que tem um fluxo de caixa operacional muito inconstante, né? E aí no livre fica mais negativo do que positivo. Não é o que acontece com o Panvel, tá? Então, o Panvel tem feito o fluxo de caixa operacional, tá? E segue investindo, mas o fluxo de caixa livre aqui é crescente, tá? Então, aqui na Panvel, o dividend yield já é um pouco mais baixo. Então, a galera gosta, às vezes vai atribuir um preço maior aqui na Panvel. Não é o caso, por exemplo, da PagMenos, não é o caso da Profarma, tá? Vamos olhar aqui para o histórico, já que a empresa tem muito histórico. Importante a gente olhar para esse histórico. Então, vamos olhar aqui para esse histórico, tá? Vamos olhar aqui, ó. Então, aqui, você consegue ver que é uma empresa que também nunca deu prejuízo, né? Interessante isso aqui, né? Então, apesar de às vezes passa um pouco de dificuldade aqui, né? Como foi lá na RD Saúde. Teve um ano lá que a margem líquida foi 0, mas não deu prejuízo. Então é uma empresa que de fato tem conseguido crescer com seus resultados, apesar de aqui em 96 e até 2001 não saiu muito do lugar. Mas depois tomou um ânimo de uma dose de injeção aqui, né?
aqui em 2009, também teve um crescimento interessante, né? 11%. E aí ela tem crescido bastante receita. Então, bom, a gente está desenhando o primeiro e o segundo lugar aqui claramente, né? Primeiro lugar, RD Saúde. Segundo lugar, Panvel, né? Pelo histórico, pelo ROI essencialmente interessante. Nós temos aqui uma empresa que essencialmente tem mais caixa do que muito tempo atrás. É uma empresa que consegue gerar fluxo de caixa operacional interessante. É uma empresa que consegue gerar fluxo de caixa livre muito interessante também, especialmente nos últimos anos, né? E aí tem que ter atenção mais com essa dívida, né? Esse custo da dívida, ele acaba pesando aqui para a empresa, né? Então você tem aqui o resultado financeiro 109 milhões negativo, né? Então isso já tira um pouquinho lá do seu EBITDA, né? Mas mesmo assim é uma empresa que tem bastante robustez. É uma empresa que, assim, eu seria sócio? Talvez não. Eu acredito que essa dependência aqui, bom, você tá há 30 anos, isso aqui é uma coisa que, assim, é uma opinião minha, tá? Você tem aqui, por exemplo, uma mercearia que tem 30 anos de história lá no bairro. E aí ela não foi capaz de expandir para nenhum outro lugar, sabe? Sim, a gente sabe da dificuldade de empreender nesse país. É muito difícil. É muito fácil vir aqui como analista e falar assim, é só crescer. Mas esse apetite, né? Esse apetite que a RD Saúde teve, a Panvel já não teve, mesmo tendo um histórico parecido, né? Então, isso aqui é o que mais me deixaria, é o quali. Não são os números são bons. Os números são bons, como é na RD Saúde, né? Margem aqui, essencialmente, tem entregue 2%, era 3%, mas tá bom, beleza. A gente aceita porque é uma empresa menor, tem um poder menor de expansão, né? Mas esse quali, ele me pega muito. Como que uma empresa que tem 30 anos de mercado, 30 anos de histórico, só consegue atuar no sul, né? Então, é o contrário de RD Saúde, né? E a RD Saúde tem feito a expansão, mas mais do que isso, tem conseguido ganhar market share, né? Bom, beleza, então vamos para Profarma, e a gente tá chegando no fim, tá? Espero que você esteja gostando do vídeo. Eu não pensei numa dinâmica do vídeo aqui, porque eu imaginei que a gente poderia falar. Eu imaginei que vocês gostariam de fazer uma análise mais assim, né? Então aqui, a Profarma com crescimento de 16%, todos conseguindo crescer, né? 25% aqui no EBITDA, o lucro líquido no composto crescendo 12%, mas a margem líquida aqui ficando no 1%, né? Então a margem ainda é menor. A empresa que tem uma dívida líquida por EBITDA um pouco mais alta, né? Mas o resultado financeiro acaba machucando um pouquinho mais aqui, mas assim, tem que ter atenção, né? Um pouco de atenção. É uma empresa que tem gerado mais fluxo de caixa operacional, de fato. É uma empresa que tem gerado mais fluxo de caixa livre, de fato. Né? E aí o dividend yield vai ser um pouquinho mais alto porque ninguém tem expectativa de crescimento assim da Profarma. Então, parece ter melhorado muito de 2021 para cá, né? Então, a empresa tem crescido muito, muito bem os seus resultados, mas essa aqui é uma empresa que você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque ela roda um pouquinho diferente das outras que a gente viu. Aqui é distribuição, tá? Então, integra distribuição e varejo. Então, tem que analisar diferente. Não é uma empresa parecida aqui, não. Aí, olhando para o histórico, né? Talvez aqui é onde você perde, né? Então, aqui, ó. Você tem aqui anos consecutivos de prejuízo, né? Aqui entre 2014 e 2018, né? E o que aconteceu? Dívida explodindo, né? Você consegue ver aqui pelo EBITDA. Então, resultado financeiro foi nas alturas, a companhia. Então, não tem muita mágica, né? Então, você gera um EBITDA de 20 milhões e tem uma dívida de 142 milhões, vai culminar em prejuízo, pode ter crédito fiscal, pode ter o que for. Não consegue reverter muito, né? Então, é uma empresa que, pelo histórico aqui, você já fala assim, melhor ficar de fora desse trem, né, pô? 10 anos atrás aqui, ó. Vamos pegar 8 anos atrás, ela tá dando prejuízo. Então, essa margem aí, ela pode virar, se a empresa, né, tomar dívida demais, enfim. Parece que tem colocado a casa em ordem, né? Essencialmente. Mas ainda roda com a dívida um pouquinho mais alta e aceita essa margem menor, né? Então,
Profarma, assim, pela liquidez e pelo histórico, não, eu ficaria longe dessa empresa, né? E aí vamos ver a D1000 aqui, por último. Então, D1000 aqui você já consegue ver pelo histórico que tem 2 prejuízos, né? Mas vamos ver aqui o histórico de 5 anos, como a gente fez lá nos outros, né? Só para manter o padrão. Então, um crescimento de 24% na receita, né? O EBITDA também cresce bastante. Você consegue ver aqui que o resultado financeiro não cresceu tanto, né? Apesar de ter uma variação parecida, mas a margem também é pequena, né? Apesar de um lucro, né, vai de 84% para cima, mas margens essencialmente pequenas também. Tem uma depreciação e amortização aqui. É uma empresa que não tem dívida, né? Interessante isso, né? Como que ela consegue dar prejuízo? Não, ela não deu prejuízo aqui nesses anos, não. Mas sem dívida, né? Então, mas mesmo assim gera fluxo de caixa operacional, gera fluxo de caixa livre, não paga dividendo, não. Mas assim, se você for, você vai comprar, se você acaba se submetendo a D1000, melhor comprar, por exemplo, a Panvel. Pague menos, talvez não, né? Pague menos, a gente viu que aqui no histórico teve um prejuízo aqui, né? Mas aí, vamos olhar pro histórico, né? A D1000. Aí você começa a ver, né? Tem aqui um resultado financeiro que foi de 57 milhões, já gerou um EBITDA negativo aqui, né? Então aí já é difícil virar o resultado, né? Então é uma empresa que uma empresa que rodou com a dívida muito alta, né? Em um ano, né? Mas depois normalizou. Tem um rolinho aqui por trás, parece, né? Mas enfim, acho que é isso, tá? Qual que é o resumo do vídeo aqui, tá? Então vou voltar aqui, eu quero ver vocês. Ixi, o vídeo deu 1 hora, mas é um vídeo muito rico aqui sobre a rede de varejo farmacêutico, né? Espero que vocês tenham gostado. Passou por todas as apresentações institucionais aqui, passamos pela telinha de cada uma delas. Primeiro lugar, absoluto, RD Saúde. RD Saúde entrega consistência de resultado, entrega crescimento robusto, expansão, guidance muito forte. Isso tudo rodando a uma dívida muito tranquila. Então não tem o que falar mal de RD Saúde aqui. RD Saúde, por isso que se paga um pouquinho mais para ela. Tá vendo? Tudo é uma questão de expectativa, né? A expectativa do mercado é: a RD Saúde vai continuar entregando, então eu posso pagar um pouquinho mais por isso. É mais ou menos isso que aquele vídeo brilhante do Arthur, que o Arthur fez daquele artigo de expectativa, ele é brilhante, aquele vídeo é brilhante. E aí o segundo lugar vai para Panvel. Panvel tem tem excelência na consistência de entrega de resultados. Não é uma consistência de entrega de valor. Entrega de valor e consistência de resultados é diferente. Então a RD Saúde conseguiu entregar os dois. A Panvel não, a Panvel só foi consistente, mas gerando valor não. Tem gerado valor talvez de 3, 4, 5 anos para cá, onde a gente vê que a empresa tem ali uma disciplina grande em quantidade de abertura de lojas e por aí vai. Mas eu ser sócio, entre escolher a RD e a Panvel, vou ficar com a RD só. Não acho que sejam empresas essencialmente diferentes, fazem a mesma coisa e ainda tem o calcanhar de Aquiles da Panvel, que é mexer só com a região sul. Isso para mim já deixa a desejar, sabe? Não tem como a gente falar assim, não, vou ser sócio de Panvel acreditando que eles vão expandir para o Brasil inteiro e também começar a brigar com os independentes, né? Tomar mercado dos independentes ou das associações. É complicado falar isso porque eles já estão há 30 anos no mercado e não conseguem sair do lugar, né? Aí você passa para as outras, né? Aí você não tem tanta expectativa assim no mercado, por isso dividend yields mais altos. Você tem aqui a Pague Menos, que tem sido boa, né, nos últimos anos, mas tem um prejuízo ali recente. Aí você passa para o Profarma a mesma coisa, você passa para a D1000 a mesma coisa. Então essas aí a gente já tiraria, já arriscaria da nossa lista e ficaria apenas com as duas, RD Saúde ou Panvel, sendo que a RD Saúde é muito superior à Panvel. Beleza, esse é o resumo aqui desse setor de varejo farmacêutico na Bolsa Brasileira, tá? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo grande, nos perdoe por isso, mas é um vídeo necessário. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Se você chegou até aqui é porque você gosta do conteúdo, você gosta da discussão, você gosta dos insights. Então, deixa o seu joinha, cara. Deixa o seu comentário. Seu comentário também ajuda muito. Enriqueça os comentários aqui com dúvidas, com comentários tipo, nossa, realmente eu concordo com você que é RD Saúde ou não concordo.
deixa aqui o seu comentário, é muito importante. Deixa o seu joia, se inscreve no canal, compartilha com amigos que você quer que invista em ações também e vamos para cima, construir patrimônio, ser melhor ainda nas análises, ser um melhor analista de valores, né? De valores imobiliários, de ações. Eu tenho certeza que nós vamos chegar daqui a 10, 15, 20, 30 anos, independentes financeiros, melhor investidor, né? Uma coisa que a gente começou aqui do pequeno e conseguiu chegar lá no alto, beleza? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!